Bom, queridos, agora a gente vai fazer a questão, que é a questão 27 dessa prova, beleza? É uma questão super simples, mas é um conhecimento que vira e mexe está também na prova da SpaceX. Então vamos lá. A questão diz o seguinte: um objeto retilíneo e frontal XY, tá, perpendicular ao eixo principal, encontra-se diante de uma lente delgada convergente. Então, isso aqui é uma representação de uma lente convergente, tá bom, pessoal? Beleza. Bom, os focos F e F' e os pontos antiprincipais A e A' e o centro óptico O estão representados no desenho abaixo. Com o objeto XY sobre o ponto antiprincipal, pode-se afirmar que a imagem X', Y' desse objeto é... Gente, olha só. Essa questão, na verdade, ela me dá uma informação que, teoricamente, todo aluno que vai fazer prova, né, de vestibular militar ou vestibular civil tem que saber como se comportam os espelhos esféricos e a lente. Porque, assim, o comportamento óptico é muito parecido mesmo, tá? Então, claro que estou falando parecido, porque não são iguais, mas as ideias são muito parecidas. Então, uma maneira de você fazer isso, mas que eu particularmente acho muito perigosa na hora da prova, por vários motivos, principalmente porque ele me diz aqui que o desenho está fora de escala, você podia tentar desenhar, né? Então, fazer alguma coisa mais ou menos assim, ó. Peraí. Você podia fazer uma coisa assim. Vocês lembram que todo raio, vamos lá, todo raio que chega paralelo ao antiprincipal, né? Desculpa, paralelo ao eixo principal, falei besteira, antiprincipal não. Paralelo ao antiprincipal, ele sai passando por onde? Pelo foco. Então o raio que chega ao paralelo sai passando pelo foco. Beleza? Ele ia fazer isso aqui. Tranquilo? Aí escolhe um outro raio. Escolher um outro raio aqui, ó. Vou imaginar o raio que chega pelo centro, né? Pelo centro óptico da lente. Então ele vai fazer uma coisa mais ou menos assim, né? Bom, enfim, uma coisa parecida com isso. Chegaria um troço assim, né? Então esses seriam os dois raios que a gente teria. Observe que aqui, nossa, meu desenho ficou muito bugado, né? Deixa eu tentar dar uma melhorada aqui, peraí. Beleza, acho que agora melhorou um pouco, acho que sim. Beleza. Então repara que aqui é o ponto de encontro, esse ponto que eu estou marcando aqui de preto aqui, ó. Vou marcar de uma outra cor, chama atenção. Esse ponto aqui que eu estou chamando de amarelo, tá vendo? Ele é o ponto do encontro dos raios que chegam. E eu, de propósito, fiz com que esse ponto de encontro fosse exatamente em uma das pontas do meu objeto, beleza? Tracei os raios particulares e aqui é o ponto de encontro dos raios que saem. Então, se nós fôssemos desenhar, né, a imagem, a gente teria algo parecido com isso aqui, ó. Então, vou traçar aqui, pá, tá? Não sei se essa cor ficou muito legal, né? Deixa eu tentar essa aqui que eu acho que fica... Fazer um vermelhão, pronto. Vermelho ficar. Então, você teria uma coisa mais ou menos assim, ó. Tranquilo? A minha imagem ia aparecer assim, ó. Tá? Agora, isso que eu estou fazendo, sinceramente, eu acho muito perigoso fazer na hora da prova, principalmente que esse troço não está em escala. Acabou que deu certo aí, tá? Mas o que eu preciso saber? Eu preciso saber o seguinte, que quando eu estou falando de uma lente convergente, né, e eu tenho um objeto no antiprincipal objeto, né, no ponto antiprincipal objeto, ele vai gerar uma imagem como se fosse um espelho côncavo, né? Como se fosse um espelho côncavo, ou muito similar à imagem do espelho côncavo, se o objeto estivesse no centro. Eu estou falando isso porque eu, quando era aluno, eu gravava mais do espelho, porque eu acho que caía mais espelho na minha época, sei, do que lente. Então eu sempre fiz essa analogia, lente com espelho. Repito, é uma analogia, não é a mesma coisa, tá? E aí, vamos lá. Quando eu tenho o objeto no centro, né, do espelho esférico, de um espelho côncavo, ou no antiprincipal, porque aí as imagens são semelhantes,
As características da imagem são as seguintes. Primeiro, a minha imagem ela é real, e aí vem a primeira diferença entre eles, porque na lente a imagem real é formada do outro lado, né? Então aqui, ó, repara que a imagem real foi formada do outro lado. Se fosse um espelho esférico, a imagem seria real do mesmo lado, tranquilo? Toda imagem real é invertida, isso aqui é uma informação que eu tenho que saber, toda imagem real é invertida, beleza? E nesse caso específico, ela tem igual tamanho. Tá, pessoal? Então, como te disse, você, na verdade, você tinha que conhecer a característica de cada imagem, né? Se eu colocar o objeto em cada situação diferente. Então, nesse caso aqui, o objeto no ângulo principal da lente convergente se comporta de maneira semelhante ao objeto no centro de um espelho côncavo, beleza? E a imagem é real invertida e com igual tamanho. Então, vamos lá. Real invertido, mesmo tamanho? Beleza, beleza. Real invertido e maior não é, real invertido e maior. Real e direito é absurdo. Toda imagem real é invertida. Tá? Virtual direito menor não é, bom, já dá para saber aqui. Então, o gabarito dessa é letra A. Por favor, não vá para a sua prova, não importa qual é o concurso que você vai fazer, não vá para a sua prova sem conhecer as principais imagens. Espelho côncavo, espelho convexo, lente convergente e lente divergente. Não dá para saber isso, assim como não dá para ir para a prova sem saber a equação de Gauss. Tranquilo?